Boa noite. Vamos lá? Boa noite, queridos. Hoje a gente vai ter a nossa terceira conversa com o nosso irmão Jamê sobre o livro de Neemias. Uhum. Neemias não, Jamê, tá Obrigado. contigo, querido. Tá? Você pode fazer uma oração? Com toda certeza, com muito prazer. Senhor, nós queremos nos curvar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus e é o Todo-Poderoso, a quem nós somos gratos pela oportunidade de a gente te conhecer um pouco mais através da vida de Neemias. E obrigado também pela disposição e disponibilidade do Jamê em compartilhar e repartir conosco aquilo que o Senhor revelou para ele dentro da vida de Neemias, Senhor. Use o teu servo, porque queremos a tua instrução, a tua lei escrita no nosso coração, Pai. Não apenas na nossa mente, de forma mecânica, mas queremos amar a tua palavra e amar os seus valores, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, como a gente tinha conversado e prometido, né? Hoje a gente começaria e começa, né, a estudar um pouco sobre os ataques que Neemias sofreu. Como vocês já estão lendo o livro de Neemias, o livro da Bíblia, não o que eu escrevi sobre, vocês já sabem que enquanto Neemias estava lá em Suzã, na Babilônia, vários inimigos dele não apareceram. Os inimigos vieram aparecer quando ele resolveu tomar uma posição em favor de Jerusalém. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Então, a partir de hoje, né, se a gente conseguir cumprir todos os ataques que ele sofreu, a gente vence outro hoje e passa para outro tema. Mas eu gostaria de começar com vocês no capítulo 2. Nós vamos pegar aí do 8, quando o rei dá uma carta para Asaf, não de Porto Alegre, né, o Asaf lá deles, que era guarda da floresta, para que ele desse madeira a Neemias, para Neemias cobrir as portas, o muro da cidade, o que ele precisasse em termos de madeira. Depois, ele vai aos governadores e entrega as cartas também do rei. Então, ele foi bem enviado, né, bem suprido e sustentado pela palavra do rei. Mas, na medida que ele entra efetivamente nesse trabalho de restauração, aí no versículo 10 do capítulo 2, aí começa realmente os ataques, né? O versículo 10 fala de dois inimigos, que é o Sanbalate e fala de Tobias. No verso 19, aparece um outro inimigo, que é o Gesem. Então, nós temos aqui três personagens desconhecidos para Neemias até aquele momento. No reino espiritual, tem uma lei que no mundo físico os homens chamam de lei da ação e da reação, mas isso é muito espiritual. Então, toda ação nossa, ela produz uma reação na mesma intensidade ou na mesma força, no mesmo sentido, em direção oposta. Essa é a lei da ação e da reação. Às vezes a gente toma posição com Deus, assume um compromisso com o Senhor, aí vem a luta, a gente fala assim, mas não deve ser de Deus não, porque tem muita luta. Olha, isso é um sofisma, isso é uma mentira, porque a ausência de luta não significa que Deus está aprovando, e a presença de luta não significa que Deus está nos reprovando, de jeito nenhum. Nós não podemos analisar as opressões que vêm contra nós como se fosse um sinal, um indicativo de que Deus não está conosco. Bem ao contrário, correto? As lutas pelas quais Jesus passou, as lutas pelas quais os servos do Senhor passaram no passado, né? Isso mostra que luta faz parte da vida cristã. Ele diz que aqueles que quiserem viver no fim do nosso tempo agora, justo e piedosamente, serão perseguidos. Jesus diz que nós passaríamos por aflições, correto? E o conselho dele é: tende bom ânimo.
Ou seja, as aflições são promessas de Deus também, correto? Já Pedro, lá no capítulo 2, ele fala que nós fomos chamados para o sofrimento. Então, as lutas, as provações, as tribulações não deveriam ser, em hipótese nenhuma, novidade para a gente, correto? A gente foi avisado. Tem um versículo mineiro, né? Você sabe que eu sou mineiro, que diz que o que é combinado não sai caro. Ou seja, Deus avisou a gente e disse para a gente que a gente ia ter luta. Então, se a gente colocar a luta no programa, a gente colocar a luta sabendo que isso vai acontecer, a gente vai passar pela luta mais facilmente. E Paulo, falando de luta, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Aí a tendência nossa, com assim, um coração muito vitimista, né? A gente diz assim, mas Paulo não sabe como minha luta é pesada, por isso que ele está chamando de leve. É que Paulo não sabe tem quanto tempo eu estou sofrendo, por isso que ele chama de momentâneo. Mas Paulo, em momento algum, ele compara a luta dele com a nossa ou a nossa com a dele. Ele compara a nossa luta com a glória e com a eternidade. É com isso que ele compara. Então, quando você tem uma perspectiva de eternidade, a luta que você tem, ela passa a ser momentânea e passageira. Quando você tem no seu radar que há um peso de glória esperando por nós, então o que nós sofremos se torna leve. Então, é leve e passageira em comparação com o que Deus está reservando para nós. Então, é isso que nos puxa para frente, é a expectativa do eterno peso de glória. Agora, se a nossa visão é só aqui, então qualquer luta será pesada e parecerá eterna, parecerá perene, né? Constante, não provisória, mas permanente. E quando você entra na carreira, quando você entra naquele projeto que você assumiu diante de Deus, fatalmente a luta virá, fatalmente. Porque Satanás, ele não quer, em hipótese nenhuma, que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Então, ele vai se levantar, correto? Enquanto você não toma posições, você não tem contra-ataque, correto? Não tem nenhuma coisa que vai ir contra você, porque você não está fazendo nada, vamos dizer assim. Mas na hora que você assume a posição, eu vou servir a Deus, eu vou tomar espaço, eu vou buscar mais a Deus, eu vou estudar mais a Escritura, pode ter certeza que a luta virá. Porque, como eu disse, essa lei que dizem que é uma lei de física, na realidade é uma lei espiritual. É a lei da ação e da reação, correto? Ou seja, falando de outra forma, você passou para o outro time, você estava naquele time, você passou para outro time, e aquele outro time contra o qual nós estamos lutando agora é totalmente desleal, é sem nenhuma misericórdia e virá contra nós, assim, com toda força para nos destruir. Então, é bom a gente colocar isso na cabeça, é bom a gente colocar isso na mente, para a gente não tomar aquela postura que eu chamo de teologia da desistência. Você orou uma vez, Deus não respondeu, tem uma luta e você não consegue vencer a luta, e você disse, não é de Deus, eu vou parar por aqui. Eu vou dar um tempo, eu vou descansar um pouco, vou ver o que é que Deus quer mesmo, porque se fosse de Deus não tinha luta. Isso não é verdade. Tem gente Isso que não acha é verdade. que a gente se converte e que não vai ter mais problema. Pois é, Willy, mas isso é uma mensagem que é pregada. Infelizmente, a gente tem a tendência de crer mais nesse tipo de pregação, porque faz bem para a alma, só que ela não tem nenhum valor na hora da luta. Ao contrário, faz a gente desistir, faz a gente ficar mal com Deus, correto? Em nenhum lugar da Escritura diz que a gente não vai ter mais problema. Nenhum lugar. Pelo Ao contrário. contrário, Pelo contrário. nós vamos sofrer. Bom, voltando para o texto, nós vamos encontrar esses três personagens, que é Sambalá, Tobias e Gesem. Vocês que estão estudando Neemias agora, acostume-se a estudar Neemias vendo o significado do nome de cada personagem do livro.
Veja, pega uma boa chave bíblica, um bom dicionário, um bom comentário e procure ver assim todos os nomes de Neemias. Cada nome tem uma história, é coisa maravilhosa. Eu não coloquei essas coisas no livro porque o livro ia ficar enorme, né? Ficou enciclopédia e não era essa a ideia, não é? Bom, nós temos, eu não vou falar desse personagem agora, eu queria dar uma introdução sobre isso, né? Mas nós temos 3 fontes de lutas. Nós temos 3, vamos dizer, 3 enfrentamentos que devemos fazer na nossa luta diária, e isso é diário. Essas 3 frentes compreendem: nós lutamos contra o mundo ou contra as circunstâncias, que eu junto os dois, contra a nossa velha natureza e contra Satanás. Claro que você já percebeu que contra o mundo, se você se guardar, se você se precaver, se você for mais sábio, se você não der lugar, não der brecha, você passa pelas circunstâncias, você passa pelas tentações, não vou dizer de forma tranquila, mas você vence, correto? Satanás, a Bíblia já tem uma receita para nós, que ele diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Agora, o pior desses inimigos, você sabe qual é? É a nossa velha natureza. Porque o mundo você pode driblar, você pode se afastar, você pode lutar contra a tentação. Satanás você pode amarrar, você pode enfrentar, e ele vai fugir. Mas a nossa carne, o que a gente faz com ela? O que é que a gente faz? Não dá para amarrar. Eu brinco, né, que eu tenho muita vontade de fugir de mim. Mas não dá, porque eu fujo, mas encontro comigo, logo que eu saio da cama, eu encontro comigo logo na próxima esquina. É por causa disso que o nosso irmão Paulo, lá em Romanos 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A que Paulo estava se referindo? Ele estava se referindo à nossa velha natureza, que só vai ser totalmente vencida quando a gente morrer, ressuscitar com Cristo, de forma prática. Pelo batismo, já aconteceu isso conosco. Mas ainda carregamos a velha natureza conosco. Quando o Senhor se manifestar, a velha natureza ela vai ser completamente vencida. Mas, por enquanto, nós temos que carregar isso. Alguns escritores dizem que quando Paulo falava que me livrará do corpo desta morte, ele está se referindo a um tipo de castigo que os romanos impingiam sobre os criminosos. Se uma pessoa cometesse um homicídio com crueldade, com requinte de crueldade, as autoridades pegavam aquele cadáver e amarravam nas costas do criminoso e prendia ali. E ele carregava esse corpo até que ele caísse apodrecido. Então, ela levava esse corpo com todos os vermes, tudo nas costas dela, e aquele mau cheiro. É disso que Paulo está falando. O que nós carregamos é isso. É uma velha natureza que cheira mal, que nos prejudica. E aquele grito de Paulo, né? Quando ele fala em Romanos 7, ele diz: o que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o que eu não quero é isso que eu faço. E ele diz assim: por dentro eu concordo com a lei de Deus, mas na minha carne eu sou contra a lei de Deus, né? E aí ele dá aquele grito de vitória, né? Mas graças a Deus, porque já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é disso que nós estamos falando, essa luta terrível contra a nossa carne, e que é uma luta diária. Então, esse é o nosso pior inimigo. Eu estava lendo um texto, se eu não me engano, é de Números 25, quando, você não precisa abrir, só citar, quando eles estão lutando contra uma praga, baixou uma praga no arraial, e aí chega um rapaz e passa no arraial com uma moça e vai para a tenda dele, vocês conhecem a história, e aí o Finéias vai e mata o casal, porque o casal está adulterando, está fornicando, no meio de um momento assim de profunda tristeza, porque está vendo praga, e aí o servo de Deus diz assim: será que vocês querem fazer igual aconteceu em Baal Peor? Baal Peor significa o Senhor da brecha, o Senhor da lacuna.
Então, esse é a pior coisa da nossa vida, é quando damos brecha para Satanás. E quem dá brecha para Satanás é a nossa carne. Então, nós temos que manter a nossa carne assim, em completa vigilância. Nós temos que subjugar. Paulo diz que ele esmurrava o seu próprio corpo. Ele não está falando desse corpo físico, ele está falando da sua alma, essa natureza caída. Correto? E a receita de Paulo é essa, né? Se já morreste com Cristo, fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa, a vossa natureza terrena. Então, essa é a nossa grande luta. Esse é o nosso ringue. A nossa luta, a nossa batalha é nessa área. Se nós conseguirmos vencer isso, a gente vai resistir ao diabo, a gente vai resistir ao mundo e eles não terão vitória sobre nós. Bom, a palavra fala da nossa luta contra o mundo e há alguns conceitos na Bíblia a respeito do mundo. O primeiro conceito que eu queria chamar a atenção de vocês está em Marcos 14:9, que diz que, em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Estão se lembrando que Jesus aqui está se referindo àquela mulher que lavou os pés dele e secou com os cabelos, né? Esse mundo aqui se refere à Terra, se refere ao planeta Terra. Você vai encontrar isso também em Atos 17:24, esse conceito também de mundo, de planeta Terra, quando diz que Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Um outro conceito é o conceito que fala do sistema. A ideia de mundo aqui é aquele mundo bem organizado, que é a palavra grega cosmos, que é tudo direitinho, tudo organizado e que está no maligno. Que está no maligno. 1 Coríntios 2:12 diz que nós não temos recebido o espírito do mundo, o espírito do cosmos. Nós não temos recebido isso aí, esse mundo certinho. Olha, eu não estou falando de cosmo, terra, planetas, não. Cosmo e sistema certinho do mundo aí, onde todo mundo procura se dar bem e vive desse jeito. E o outro conceito que há, que está bem ligado com esse, que é o de Marcos 4:19, que fala dos cuidados do mundo, as pressões do mundo que estão sobre nós. 1 João ele fala, não ameis o mundo, correto? Então, esse é um conceito de mentalidade, de maneira de viver, de natureza caída, é disso que ele está falando. E, por fim, o conceito de mundo que ele diz, olha, ele falou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a oração de Jesus fala, Pai, guarda-os no mundo. Então, ele nos tira do mundo e nos envia para o mundo. Ele nos tira do mundo mentalidade, sistema, maneira de viver, e nos envia ao mundo, que são pessoas, é gente, correto? Ele tem que fazer essa diferenciação. O primeiro inimigo, então, é o mundo e a sua mentalidade. O segundo inimigo é Satanás. E o terceiro inimigo, e o pior deles, então, é a nossa própria carne. Quando a palavra fala de carne, ela não está falando desse material que nos cobre, não está falando disso, mas ele está falando realmente de uma mentalidade que é a mentalidade que Satanás vai usar e, segundo a minha escatologia, é a mentalidade que Satanás vai usar e que se chama de 666. Eu não creio que seja um chip, mas é uma mentalidade, é uma forma de pensar, correto? Agora, vamos pensar um pouco nesses três personagens aí. Sambalá, esse nome, ele significa Deus Lua, é o Deus Lua. E esse nome, ele tem uma afirmação, que o Deus Lua, ele deu vida. Então, realmente, ele é totalmente anticristo, anti-Deus. Ele é a mentira que diz que Deus não fez, mas foi esse Deus que fez, correto? Esse Deus Lua, esse Sambalá, que tem esse nome, ele era de Oronaim, uma região de Moabe, e Moabe, entre outros significados, se chama Cova da Serpente. Então, ele representa nessa história a presença
do próprio diabo, do próprio Satanás, o nosso adversário. Tobias significa Jeová é grande. Ele é um amonita, ou seja, ele é filho da filha de Ló. Então, de uma certa forma, ele tem um certo parentesco conosco. Então, esse Tobias, ele representa a nossa alma, correto? Representa o nosso eu, representa essa natureza que nós temos, essa maneira de ser. Ele é sobrinho de Abraão, no caso, o Ló, então tem um parentesco conosco. O outro personagem, ele é Gesem, que significa Gashmu, que é chuva, que se refere às circunstâncias. Alguns historiadores dizem que esse Gashmu, ou Gesem, ele era um príncipe árabe que tinha por diversão, o hobby, invadir cidades sem muros. Então, ele invadia a cidade e saqueava as cidades, correto? Então, nós temos esses três grandes inimigos que vão atacar o povo de Deus de diversas formas a partir desse versículo aqui, o capítulo 2. Então, se você está com a Bíblia aberta aí, nós vamos começar a ver esses ataques. Se você quiser ir marcando na sua Bíblia, pode marcar, não é pecado, tá? O que é pecado é você acrescentar alguma coisa, mas marcar, comentar, não é não. O primeiro ataque está no versículo 19. Diz que o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Seba-monita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, o primeiro ataque já começa aí com acusação, zombaria e calúnia. É o primeiro ataque. E isso, com isso você não pode achar que zombaria, que calúnia, que acusação é alguma coisa que não acontece com o cristão. Acontece sim. Acontece sempre, acontece todo tempo, e as pessoas zombam de nós, correto? Hoje em dia, não tem muita zombaria, aliás, está voltando a ter muita zombaria, mas havia um tempo que as pessoas desprezavam os crentes, porque achavam que crente era alienado, achava que crente não entendia nada. Hoje, com a conversão de muitas pessoas que são letradas, que são cultas, e também, por outro lado, conversão de artistas, conversão de atores, o mundo começou a ver a gente diferente. Mas eu percebo que a zombaria ela está voltando com muita força. Ontem eu recebi um recado de um pastor do Acre me mandando uma situação assistente social, disseram que ela não podia adotar filho porque ela tinha um padrão religioso que iria atrapalhar a vida da criança. Ou seja, a criança, ela era, a moça, né? Ela era cristã. Então, por ser cristã, ela não podia adotar um filho porque ela iria cercear a liberdade da criança. Então, a coisa assim está vindo com uma força redobrada. Eu não sei se você, no seu trabalho, na sua escola, se você já foi chamado de alienado, se você já foi chamado de retrógrado, se você já foi chamado de reacionário, mas isso é o que acontece mesmo. E a gente não pode pensar que nós vamos receber elogio do mundo. No meu trabalho, eu trabalhava numa área da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, isso faz muito tempo, e quando o pessoal da minha repartição descobriu que eu era pastor, aí na hora do almoço juntava um grupinho do meu lado para contar piada das mais indecentes que você possa imaginar. Aliás, não imagina não, tá? Mas, assim, piadas sujas ao extremo. E contavam, e eu estava ali lendo, continuava lendo, até que eles desistiam. Um dia, um deles ficou assim curioso, porque eu não reagia. Aí falou: Jamê, você não reage por quê?
Eu falei, meu caro, cada animal tem a sua linguagem. O gato mia, o cachorro late, e vocês contam essas piadas. Cada animal tem sua linguagem. Assim como eu não reajo quando um gato mia, quando um cachorro late, eu também não reajo quando vocês contam essas piadas. Nunca mais contaram piada perto de mim, porque eles entenderam minha mensagem. Mas o que eles queriam era me ridicularizar. O que eles queriam é me deixar para baixo, para eu achar que realmente eu era um retrógrado, que eu era um alienado, e graças a Deus não mais aconteceu aquela situação. Não tenha medo de acusação. Pedro fala isso, não tenha medo. Você só pode ter medo de ser acusado de ter feito alguma coisa errada, realmente você tenha feito. Disso você deve ter medo. Mas se acusarem a gente de algo que a gente não fez, isso é comum. Basta você se lembrar que quando Jesus é levado diante do Sinédrio para ser julgado, eles contratavam testemunhas para falar contra Jesus. Agora, como as testemunhas eram inconsistentes nas suas falas, eles não foram aceitos. Mas até Jesus sofreu calúnia, até Jesus sofreu acusações. Então, se fizeram isso com ele, quanto mais farão conosco? E a palavra, ela diz assim, se vos injuriarem por causa do meu nome, ele diz, nós temos que nos alegrar. Temos que nos alegrar. Tudo bem, menina? Bom te ver. Então, nós Mas não temos me que vê todo nos... dia. A Lu te Obrigado. vê todo dia. Você que não me vê Ah, todo é? dia, mas eu te vejo todo Meu, dia. Ou no meu Facebook, ou Deus no do céu. YouTube. Meu Jesus. Beijo da Irani. Só uma propagandinha. Aham. Eu estou colocando frases a respeito de perdão no Facebook, no Instagram, tá? E tem sido muito bom. Tem Só sido muito fazendo uma bom. propaganda aí, Aham, muito bom. tá? Quem quiser acompanhar, acompanha também. Ele colocou É. umas últimas agora sensacionais. Uhum, Tem aquecido meu coração, tem ardido meu coração, viu, querido? uhum. Glória a Deus pela sua Eu vida. tô orando pela próxima frase. Amém. Amém. Deve sair alguma coisa da parte de Deus. Aleluia. Bom, como é que se reage à calúnia? Como é que se reage à acusação? Como é que se reage à zombaria? Está no versículo 20. Versículo 20, ele diz, então lhes respondi, o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa é a resposta. Mas nós não temos que lutar contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Nós temos que ter certeza daquilo que Deus nos mandou fazer. A intenção do inimigo é nos desviar, desviar a nossa atenção. Nós não podemos desviar nossa atenção em hipótese alguma. Eu até tenho pensado, Willy, que muitas vezes fica lutando contra o pecado e não vence o pecado. Exatamente porque fica lutando contra o pecado. O que Deus quer é que a gente se aproxime dele. Porque quando você se aproxima de Deus, você fica longe do pecado. Mas quanto mais você lutar contra o pecado, mais ele envolve você, uma areia movediça. Correto? A mesma coisa Satanás. Se sujeite a Deus e resista ao diabo. Não fique lutando contra o diabo. Primeiro, ele é mais forte que você, ele é mais forte que eu. E eu não vou vencer. Correto? Ele é um ser de uma força incalculável. Mas se eu me esconder em Deus e resistir no nome do Senhor, ele vai fugir. Então, esse foi o primeiro ataque. Acusação, zombaria, calúnia. Eu não sei quantos de vocês que estão me escutando, que estão vendo esse momento, já passaram por acusações. Tem um folheto que eu recebi já faz muitos anos, eu guardo ele, vou mandar depois para ele. O nome do folheto é Meu Querido Inimigo. Não sei se eu já mandei isso para você, Willy. É sensacional. O começo do folheto é esse. O meu querido inimigo. Ele diz assim, querido inimigo, eu quero lhe agradecer. Porque cada vez que você me acusa de alguma coisa, é uma chance que eu tenho para ir diante de Deus para ver se eu sou como você está falando.
Então, você tem me ajudado na minha santificação. Ele é longo, depois eu vou mandar para você, você pode distribuir para o pessoal. Ele fala assim, olha, pode continuar fazendo a sua obra, agora saiba o seguinte, que no fim você vai ser julgado. Ou seja, se o inimigo está nos acusando, a gente tem que chegar diante de Deus, como Ezequias fez. Quando o exército inimigo chegou para Ezequias falando, escuta, você está achando que o Deus de vocês vai fazer vocês vencer essa luta? Olha para as outras nações. Quantas nações nós vencemos e os seus deuses não ajudaram? O que ele faz? Ele pega a carta e leva para Deus, dizendo assim, Deus, essa carta veio para o destinatário errado, porque essa carta é contra o Senhor, então o Senhor responda. A gente tem que aprender a fazer isso. Não tomar as acusações contra nós. Claro, eu repito, se as pessoas estão falando de nós com propriedade, nós temos que nos arrepender. Nós temos que confessar o pecado, correto? A pessoa fala assim, você não presta. Você fala assim, é verdade. Eu não presto mais do que você sabe. Eu não sirvo para nada. Concorde com a pessoa, correto? Porque é verdade. Quando a pessoa fala, você fez isso errado. Se você fez, peça perdão, se arrependa, correto? O segundo ataque está no capítulo 3, o versículo 5, que diz, e ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço do Senhor. Qual é o ataque aqui? O ataque é soberba e insubmissão. Soberba e insubmissão. A soberba é um ataque de Satanás usando uma brecha que a gente dá. A soberba, ela é humana. A soberba não é de Satanás, a soberba é humana. Mas através dessa brecha, Satanás vai derrocando, Satanás vai minando a força da igreja. A soberba é uma porta pela qual Satanás vai entrando. A insubmissão é uma porta que Satanás vai usando contra a obra do Senhor. Tem gente que tem uma soberba oculta, que eu chamaria também de excesso de humildade. Eu não faço nada na igreja porque eu posso fazer errado. Eu não entro nos dons espirituais não porque eu posso errar, eu posso falhar. Isso não é humildade, porque humildade é você fazer a coisa mesmo sob o risco de errar. Porque existe uma ordem maior, existe uma ordem anterior de Deus que nós devemos ser usados nos dons para edificar os irmãos. Então, quando a gente se esconde atrás disso, diante da possibilidade de erro, a gente está cuidando, não é da obra de Deus, está cuidando da nossa imagem, porque a gente não quer ser julgado, a gente não quer ser zombado, a gente não quer entrar em juízo, né, das pessoas nos julgarem, a gente realmente está preservando a própria imagem. Errar não tem problema nenhum. O erro a gente conserta. O que a gente não pode é pecar. E insubmissão e soberba é pecado. Correto? E eu brinco dizendo que eu prefiro a bagunça de um berçário do que a arrumação de um cemitério. Correto? Eu prefiro. Não há nada mais desorganizado, mais barulhento que um berçário. Mas é vida pura. Não é? A criancinha chorando de noite aí com o dente coçando. Isso é vida. Isso é uma maravilha. Não é verdade? Eu passei disso, estou tranquilo, né? Mas isso é vida. Agora, quando a gente não erra, quando a gente evita o erro, quando a gente tem medo de ser julgado, amados, isso é uma tolice. Além da gente não ser abençoado, a gente deixa de abençoar as pessoas. Entra nos dons espirituais, entra no ministério. Nenhum de nós nasceu sabendo tudo, nenhum de nós. Então, não tenha medo, seja usado por Deus. Amém? A igreja é isso. A igreja é um grupo de pessoas em crescimento e Deus vai nos dar graça para, se errar, os irmãos que estão do nosso lado, vamos ajudar a consertar. O que é que ele faz? No versículo 6 é a resposta. Ele persiste no trabalho, ele continua no trabalho. E interessante que os nobres, eles eram as pessoas que deveriam dar o exemplo. E eu tenho reparado, Willy,
e não sei se vocês concordam comigo, digo vocês dois, o casal, mas toda a congregação que me ouve, não sei se vocês concordam comigo, que muitas vezes aqueles irmãos que mais sabem, que mais têm recebido um tesouro de Deus, que mais têm recebido graça de Deus, esses são os mais quietos. Os novos convertidos, eles são atirados, eles pregam o evangelho, ele traz mais gente para a igreja, mas os outros não querem errar. Correto? Não sei se acontece aí, mas assim, na maior parte das congregações é isso que eu vejo. E aqui eram os nobres. O que é que você esperava dos nobres? Que eles fossem um exemplo. Eles fossem um exemplo. Quando você tem alguém na congregação, ou várias pessoas desse tipo, que são os nobres da congregação, que deveria dar o exemplo de trabalho, de entrega, de dedicação, de engajamento, e ele não faz isso, quando chega uma pessoa nova, é bem provável que ele comece a imitar a esse. Além dele não trabalhar, ele começa a influenciar negativamente os novos que vão chegando. A tendência nossa é querer isolar, mas não é o remédio. O remédio é esses nobres voltarem a colocar o seu pescoço sob o jugo de Jesus e começar a trabalhar, arrependidos, né? Podemos errar. Não tem um momento em que eu pregue, não tem um momento em que eu estou ministrando a palavra que eu não sinta assim o medo de errar. 52 anos de ministério, eu tenho medo de errar. Por quê? Eu estou falando a noiva do Cordeiro. Então é muito sério eu errar em uma pregação, eu errar em ensinamento. Isso pode acontecer, mas não é isso que vai me fazer parar. Não é isso que vai me fazer deixar de ministrar a palavra. Correto? Deus sabe meu coração e eu continuo pregando com toda a possibilidade de errar. Agora, se eu errar, não é intencional. Não é porque eu quero errar, mas porque eu descuidei em algum assunto, eu descuidei em alguma interpretação da palavra e Deus vai colocar as coisas em ordem. Muito bem. O terceiro, o terceiro ataque, repete o primeiro, capítulo 4, versículo 1. Jamir, deixa eu só perguntar uma Foi. coisa. Você falou no versículo 5, mas você ia ler o 6 para falar do concerto do 2. Na realidade, eu falei muito rapidamente. Persistência no trabalho. Persistência no trabalho, versículo 6. Ou seja, você tem gente que trabalha contra. Aliás, eu falei isso aqui no domingo, aqui em Cascavel, que toda a congregação, infelizmente, tem 3 grupos. Tem um grupo que trabalha, é aquele grupo que carrega o piano, falando de forma mais crua, é aquele que pega na cabeça do defunto, que é o lado mais pesado do caixão, correto? Tem aqueles que pegam ali, tem aqueles que ficam olhando para ver onde é que isso vai sair, e tem aqueles que trabalham contra. E a gente tem que ver em qual desses grupos a gente está. Correto? Qual desses grupos é o grupo do qual a gente faz parte. E aqui, amados, a gente não pode julgar ninguém. A gente só pode olhar para a gente mesmo e dizer assim, onde eu estou? Eu faço parte daqueles que são engajados, eu sou disponível, eu sou disposto, a igreja pode contar comigo em todo o tempo, porque esse é o tipo de gente que Deus quer. Alguém com quem a igreja pode contar em todo momento. A palavra diz que tudo que fizermos devemos fazer como para o Senhor. Outra coisa que a Bíblia fala, que tudo que nós fizermos para o Senhor, esse trabalho não é em vão. O menor trabalho feito para o Senhor, ele não será em vão, ele tem a sua recompensa. Então, eu quero animar os irmãos a trabalhar, porque nós somos chamados para isso. Descanso, eu não sei quando vai ser. Eu não sei. Eu só sei que aqui é lugar de trabalho e vamos trabalhar. Desculpa, vamos trabalhar com toda dedicação. Então, o que ele faz? Ele persiste. Ele persiste trabalhando. Uma coisa que, tá bom? Uma coisa que a gente precisa lembrar é que nós vamos responder a Deus. Eu gosto muito de uma frase que o leão lá de Nárnia fala para Lúcia. Vocês se lembram?
Eu não me lembro mais o que o Leão fala, eu não sei se é de um dos meninos. O Leão fala alguma coisa, aí Lúcia pergunta, mas isso vai acontecer com ele? Aí o Leão fala assim, olha, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Acontece a mesma coisa com Jesus, quando Jesus fala que alguns deles não verão a morte. Aí alguém pergunta, será que é isso que quer dizer? Ele fala assim, olha, se eu quero que O eles Miguel fiquem... lembrou, o Miguel lembrou o que o Leão fala. O Leão fala assim, eu não tenho que contar para você a história dos outros. É exatamente isso. Na minha linguagem, assim, cuide da sua vida, né? O Miguel acabou de ler Crônicas de Nárnia agora, então ele tá afiado. Lindo, que lindo. Agora, E Jesus fala isso com os discípulos. Aí alguém fala assim que Jesus está falando que aquele lá não vai morrer, é isso? Aí Jesus fala assim, escuta, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que lhe importa? Correto? Ou seja, cada um cuide da sua própria santidade e ajude o outro a ser santo. Nenhum juízo, nenhum julgamento, nada sobre a vida do irmão. Amém? Nada sobre a vida do irmão. A gente não julga o servo alheio. Esse é o ensino da palavra. E continue trabalhando. O próximo ataque está no capítulo 4, versículo 1, e repete a história, né? Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Ora, enquanto Jerusalém não tinha muros, Jerusalém era uma cidade aberta ao ataque, aberta a roubo, aberta ao controle do inimigo. Então, quando ele percebe que os muros estão sendo levantados, então eles se levantam fortemente e zomba. E um deles diz assim, ele fala de uma raposa que passaria, o versículo 3, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Quer dizer, tinha que ser um muro nem de isopor, né? Uma coisa assim bem fraca, ou seja, ele desvaloriza a obra que as pessoas estão fazendo. Isso é muito comum, as pessoas desvalorizarem o que nós estamos fazendo, as pessoas colocarem assim como algo desnecessário, algo que não tem valor. E qual a resposta de Neemias? Está no capítulo 4, no 4 em diante, ele diz, ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, porque te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, o que Neemias faz? Neemias não luta diretamente contra a acusação. Ele foca naquilo que ele deve fazer. Quando a gente não tem ideia do que deve fazer, qualquer acusação, qualquer calúnia, qualquer zombaria vai tirar a gente do rumo, vai tirar a gente do projeto. Por isso que é muito importante cada um de nós saber qual é o seu trabalho, qual é o seu chamado, qual é a sua parte na edificação da igreja. Eu quero assim animar vocês a buscar Deus, qual é o meu ministério, qual é o meu trabalho. Você sabe que os ministérios, eles são ministérios para dentro e tem o ministério para fora. O ministério para fora é aquele ministério que a gente chama ministério comum de todos os santos, que é fazer discípulo. Agora, o ministério para dentro são aqueles ministérios do profeta, do mestre, do pastor, do evangelista, que são ministérios que edificam a igreja, correto? Nós temos os órgãos internos que ninguém vê, o fígado, o rim, o pulmão, que trabalha para o corpo, mas todo o corpo trabalha para fora, correto? Então, eu tenho que descobrir em Deus qual é a minha parte no corpo, qual é o meu serviço no corpo, e focar nisso, trabalhar, e entender que cada um de nós é importante, cada um de nós tem seu papel. Procure ler 1 Coríntios capítulo 12, desde o versículo 9 até o versículo 31. Procure ler Romanos, principalmente a partir do versículo 6. Tem várias listas na Escritura que vão lhe dar dons que Deus colocou na igreja. Correto? Busque de Deus e faça isso com muita dedicação.
Deixa eu desviar um pouco aqui o tema, porque eu acho que isso aqui é importante, pelo menos para mim. Tem pessoas que me perguntam assim, Jamil, como é que eu descubro o meu ministério? É uma pergunta que a maior parte de nós faz. O que é que eu digo? Vai para o seu presbítero e diz assim, me fala qual é o meu ministério. Não, não é isso não, estou brincando. Tem dois caminhos. O primeiro caminho, eu confesso a vocês que eu nunca vi acontecer, tá? Mas eu vou falar assim mesmo. Você sobe no monte, fica lá 50 dias em jejum, até aparecer uma faixa no céu. Meu servo, você é isso. Tá, repito que eu nunca vi isso acontecer. Tá bom? Então, eu estou avisando porque não tem nenhuma responsabilidade se você for lá e morrer. O outro caminho é você fazer tudo o que vier às suas mãos para fazer. Não importa se é algo pequeno, não importa se é algo grande. Tem alguma pessoa que você sabe que está doente? Se aproxima dela, ora por ela, impõe as mãos. Tem alguém que está precisando de comida? Dê da comida da sua casa. Se a comida da sua casa for pouca, chama os irmãos e ajuda. Tem alguém que você percebe que está meio baqueado, pessoa chegou na reunião com farol baixo, ou até só com farolete? Chega lá, irmão, o que você tem? Deixa eu orar com você. Seja útil. Seja útil. Tem que arrumar as cadeiras? Arrume a cadeira e limpe, assim, com todo o seu coração. Você percebe que o local de reunião está sujo? Pegue uma vassoura e faça o melhor varrimento que alguém já fez na vida. Faça para o Senhor. O que é que vai acontecer? Na medida que você for trabalhando nessas coisas aparentemente pequenas, você vai descobrindo que em algumas delas você se dá melhor, você se sai melhor, correto? E Deus vai guiando você. O Atmani, ele tem uma frase interessante que ele diz que Deus não guia uma pessoa se ela estiver sentada, mas na medida que a pessoa se levanta e começa a andar, ele pega no ombro da pessoa e vai guiando. Então não fica sentado assim, Deus, qual é o meu ministério? Não é por aí. Mas sirva, se dedique, e Deus vai confirmando. E o nosso ministério, ele é realmente confirmado pela congregação. A congregação vai nos ajudar a discernir qual é o nosso ministério. Olha, fulano, você faz bem isso aqui. Olha, você faz bem aquilo ali. Entendeu? Então, assim, um conselho. Quer descobrir esse ministério? Primeiro, você tem que entender que não existe ninguém na igreja que não tem um ministério. Não tem, não existe. Deus colocou você no corpo como aprove a Ele, como Ele quis, com um fim proveitoso. Correto? Então, não tem ninguém assim que fala assim, mas não tem ministério nenhum. É bem provável que você esteja morto. Como você não está morto, então você tem um ministério, você tem um serviço, você tem algo a fazer. Não importa se você considera aquilo muito humilde, não importa se você considera aquilo muito alto, não importa. Se entregue. Correto? Eu gosto muito da expressão daquela meia tribo e duas tribos. Quando termina de colocar as tribos no lugar, eles perguntam a Josué, tem mais alguma coisa para a gente fazer? Ou seja, 5 anos deixando a família lá fora, depois do Jordão. Aí eles colocam todo mundo no lugar, eu estaria correndo para casa. Eles chegam para Josué e perguntam, tem mais alguma coisa? Quer dizer, esse coração de serviço deve ser o nosso coração. Amém? E você vai perceber que Deus vai guiar você no ministério. Há uma frase que Neemias usa para esses três. Ele diz assim, você não tem parte, nem direito, nem memorial. Amados, que essa palavra não seja dirigida a nós, porque nós temos parte no ministério do Espírito Santo, nós temos direito a esse ministério, e o nosso nome está diante de Deus como um memorial. Isso é para nós. Então, Deus chamou você. Deus não chamou você para fazer parte de uma congregação para só esperar o arrebatamento, só para esperar a sua morte. Não. Deus levantou essa congregação para abençoar. E você faz parte disso. Então, ministério comum de todos os santos, evangelizar, fazer discípulo, mas ter os ministérios internos,
e você precisa se dedicar a descobrir o seu ministério. Nós não estamos mais no tempo do sacerdotalismo, não estamos mais no tempo do clericalismo, quando uns faziam e os outros assistiam. Nós não estamos mais nesse tempo. Nós estamos no tempo de uma igreja zelosa e de boas obras. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde Deus vai usar a todos nós, a qualquer um que se colocar à disposição dele. Então, isso aí é só um parênteses, né, daquilo que a gente estava falando. Muito bem. A resposta dele, então, é persistência no trabalho, é confiança em Deus e no trabalho. E o último ataque que eu quero falar hoje é o que está, o quarto ataque, né, que seria o último de hoje, está no versículo 8. Versículo 8. E diz: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviar do seu intento. Então, você percebe que há um objetivo no ataque. O objetivo no ataque era desviar o povo do seu intento, lançar confusão, correto? E muitas vezes Satanás vem contra a gente para desviar a gente daquilo que Deus mandou fazer. Mas pensem comigo, se eu não sei o que fazer, eu já estou confuso no começo. Então, se eu não tenho o meu ministério claro, se eu não tenho o meu serviço claro, então, de uma certa forma, Satanás está tendo vitória sobre a minha vida. Correto? Então, pensa comigo. Nós precisamos de compreender o nosso ministério, porque isso vai, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Segundo lugar, vai edificar os meus irmãos. Terceiro lugar, vai fazer a igreja completa. Vai fazer a igreja perfeita. Tem um texto em Efésios, e eu estou aqui derivando muito, mas tudo bem. Tem um texto em Efésios que, para mim, é o alvo da carta de Paulo aos Efésios, que é o versículo 16 do capítulo 4, que eu creio que vocês se lembram. De que em todo o corpo, bem ajustado e bem consolidado, pelo auxílio de cada junta, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo amor. Aí fala de todo e fala de cada. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado, trabalhando. Correto? Ajustado aí, no caso, é uma expressão que também é usada em mecânica. Quando você pega uma máquina e ajusta as peças uma da outra. Ajustar é colocar no lugar que ela deve ficar. Então, isso aqui está dentro do que nós estamos falando. Cada um de nós descobrindo o seu lugar, trabalhando com justiça. Sem Com folga. justiça. Trabalhando Sem folga. Sem folga e sem aperto, né? É aquela folguinha lá. Ajustado é o perfeito, né? Milésimos de distanciamento, né? Se apertar demais, funde. Se soltar, rebenta. Então, nós precisamos disso, bem ajustados e consolidados, ou seja, eu já sei meu lugar, eu já sei qual é a minha função. E quando eu começo a trabalhar, o que eu estou fazendo? Eu estou promovendo a justiça. Estou promovendo a justiça na igreja, correto? Esse é o alvo que Deus quer para todos nós. Paulo, ele fotografa a igreja e o que sai? É o versículo 16. Aquilo ali é o retrato de uma igreja normal. Todo mundo. Que vocês possam ser esse povo, bem ajustado, consolidado, cada um trabalhando. Agora, se você tiver dificuldade de descobrir sozinho, claro, pergunta ao seu discipulador, escuta, me ajuda aí, me dá uma mãozinha aí, ajuda a descobrir meu lugar na igreja, me ajuda a descobrir meu lugar no corpo, correto? Porque isso vai, como eu falei, vai glorificar o Senhor, vai abençoar a igreja, e você tem condição de servir dentro daquilo que Deus lhe chamou, condição de servir dentro daquilo para o que Deus lhe formou. Amém? Só versículo 8, versículo 9 é a resposta a esse ataque. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Qual foi o ataque? Confusão. Qual foi a resposta? Oração e vigilância. Oração e vigilância.
Correto? Essa é a resposta. Deus nos deu uma arma tremenda, que é a oração. Na oração você coloca diante de Deus as suas deficiências, você coloca diante de Deus os seus medos, você coloca diante de Deus as suas dúvidas, e Deus organiza o nosso coração. Um outro texto que eu gosto muito, Efésios capítulo 4, versículo 6. Fazer conhecida diante de Deus aquilo que nos perturba, a nossa inquietação. Fazer conhecida diante de Deus não significa fazer conhecida de Deus. É fazer conhecido diante de Deus, ou seja, eu trago o problema que me aflige e coloco diante do Senhor. O quadro que eu tenho na cabeça é o seguinte: você chega com aquele problema, abre aquilo numa mesa diante do Senhor, e ao abrir diante do Senhor, a luz de Deus me faz enxergar o real tamanho daquele problema. Então, diante de Deus, eu entendo a dimensão daquela situação. E o que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a minha mente e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Então, a oração é isso, é você apresentar diante de Deus tudo que ele perturba, tudo que lhe entristece, jogar nas mãos de quem pode levar essa carga que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós não podemos levar. E vigilância, sabendo que o inimigo está ao nosso redor, dia e noite, procurando a quem possa tragar. Está do nosso lado, sempre, sempre. Então, nada melhor que a vigilância para a gente conhecer as astutas ciladas do inimigo. Que o Senhor nos ajude. Amém? Então, vamos ficar hoje até esse ataque, e a próxima vez nós vamos a partir do 5º ataque. Amém, Jamir. Mais uma vez, a gente quer agradecer pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, Amém. pelo teu disposição. zelo, Amém. pelo teu compromisso, né, de estar com a gente pelo menos uma vez por mês, né? Mas é um prazer para mim, sou eu que ganho com esse negócio. Eu aqui rindo e curtindo, a Lu aqui do meu lado chorando, porque tem coisa que a gente vê e passa, né, que a gente sente. Não tem nada novo debaixo do céu, tem, Jamir? Não. Tem nada novo. Aí a gente vê ali escrito com tanta clareza, falei, gente, é isso mesmo. Glória a Deus pela palavra. Tremendo, Amém. como E sempre. o nosso desejo é que isso ficando publicado possa abençoar a vida de outras pessoas, de outros irmãos. Amém. Quem não conhece o Me Jamê, alegro. eu acho que todo mundo conhece, né? Mas o Jamê tem um canal, posso falar assim, no Facebook? É canal que fala? Canal? É o quê, Pedro? Comunidade? Não. É um. É no perfil dele, ele vai postando ele vai coisa todo dia. postando, E tem Jamê Nobre. pregações, assim, tem sido. Enriquecedor. Em vez de você gastar seu tempo com o Instagram, vendo, sei lá... Gasta com o Instagram, mas gasta com o Jamê. Vai encher assim, da palavra, né? Busca aquilo que é do alto, né? Que vai Alimentar sua alma no Senhor, querida. Porque senão a gente só alimenta o que não tem que alimentar. Mas assim, o Jamê tem sido uma grande companhia. Eu acho que o Mateus já conhece até a voz dele. Porque eu faço minha comida com o Jamê. Ele não sabe disso, não. Mas tem sido uma bênção, porque vai enchendo o coração, Amém. né? Vai lembrando. Eu paro várias vezes e volto. Aí eu tenho que anotar e tem sido assim. Boa tem sido companhia. Tremendo. Eu Amém, amo você. amém. Eu amo você, Irani. Vocês são um Olha, presente na nossa vida, viu? me sinto muito honrado. Não precisa Eu digo que sentir, muitas porque vezes... Eu que me sinto honrada Eu digo que muitas vezes as pessoas gastam vela boa com defunto ruim. Você não é um defunto ruim, você é um bom defunto, vamos dizer assim. E tomara que não seja defunto por muitos anos ainda. Amém. Ora por nós, Jamê. Ora. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua misericórdia, Tua generosidade. Senhor, nós temos consciência de que o Senhor quer levantar uma igreja parecida contigo. Amém, Jesus. Que tenha o Teu caráter, que tenha o Teu jeito, que tenha a Tua forma de ser. E nós queremos, Pai, que o Senhor está trabalhando nisso em nossas vidas. Amém, Pai. Pacientemente, generosamente, Tu estás trabalhando conosco
para nos levar a ser parecidos contigo. Aleluia. Eu rogo, Pai amado, que esses irmãos com os quais nós estamos nesta noite se abram totalmente a Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha completa liberdade na vida desses nossos irmãos preciosos. Aleluia. E que o Senhor possa se revelar através de cada um deles. Amém. Desde aquele que se sente capacitado até aqueles que se sente o menos capaz. Cada um deles, Pai. Que o Senhor use e glorifique o Teu nome em todas as situações, em todas as áreas, em todos os lugares, através dos Teus santos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja teu nome. Amém. Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado. Dá um beijo na Irani, tá? Darei. E do filhote, você tá com o teu filho aí, né? Sim. Ele está numa reunião com os jovens. Você tá longe de Atibaia? Muito. Muito longe? Muito. Dá mais ou menos 1.000 quilômetros. Caraca, então você tá muito longe do Rio também. De avião dá 3 horinhas. Não dá 3 horas, não dá. Dá menos? Ô, Luciana, deixa eu desafiar você.